Alô pessoal, bom dia. Sou o Rogério Tuveto. Eu quero agradecer a presença de vocês nesse nosso webinar em parceria com a nossa revenda Helioprint. Eu vou tentar transferir a palavra agora para o nosso amigo Júlio da Helioprint, que é o responsável aí também pelo evento. Ok? Mais uns minutos, por favor. Júlio, seu microfone está aberto, estou à disposição, ok? Obrigado, bom dia, Tuveto, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, bom dia pessoal, tudo certo? Bom, eu estou organizando essa webinar aqui, através da Helioprint com a Canon, trazendo aí o Tuveto, que é especialista na linha de plotter aí, né? Para falar um pouco dessa linha Pro da Canon para gente, que é uma máquina que veio com muitos recursos, com muita tecnologia embarcada. A gente já tem alguns equipamentos colocados aqui no estado e também a nível Brasil. E a ideia dessa webinar é difundir um pouco aí o que a plotter da linha Pro pode oferecer para a linha de fotografia e fine art. Tendo alguma dúvida ao longo da webinar aí, a gente pode estar respondendo para vocês no final do webinar. E depois eu vou disponibilizar essa apresentação também, para vocês poderem visualizar ela, quem perdeu, quem não conseguiu assistir, né? Então, o Tuveto vai dar sequência aí na apresentação para a gente. Boa webinar a todos. Tuveto, é contigo. Obrigado, Júlio. A partir desse momento o seu microfone está fechado. No final da nossa apresentação eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Então, na ferramenta de vocês provavelmente deve ter alguma instrução para levantar a mão caso tenha uma pergunta, ou tem a ferramenta de chat no final. Caso queiram falar também no final, a gente consegue abrir o microfone para quem tiver o recurso, ok? Então, eu sou o Rogério Tuveto, trabalho na Canon já há 5 anos, sou um profissional de 25 para 26 anos de mercado de impressão de grande formato. Trabalhei na Incad, em San Diego, fabricando equipamentos. Depois vim ao Brasil, trabalhei na Xerox por 8 anos, também mexendo com equipamentos de impressão de grande formato. Aí trabalhei 10 anos numa revenda em São Paulo, como diretor comercial e também gestor de produto. E agora estou há 5 aqui na Canon, podendo dividir um pouco com vocês o conhecimento da linha de impressão de grande formato. Nosso objetivo hoje é passar para vocês alguns diferenciais da nossa linha de produto, que vem de encontro a um mercado muito especial, um mercado hoje que está se tornando referência no segmento de impressão de artes gráficas e também de grande formato, por conta dos diferenciais, né, de qualidade que apresentam não só as ferramentas, que são as impressoras, mas também papéis, softwares e outros aplicativos que permitem com que a gente extraia hoje de uma impressora o resultado final como uma arte, né? Ok? Então, espero que todos estejam escutando bem e desfrutem aí um pouco das informações da linha da Canon, ok? Muito bem. Vamos começar falando da Canon um pouco da parte do Gamut, tá? Então hoje a Canon está disponibilizando equipamentos para os segmentos de Fine Art, para os segmentos de comunicação visual e também impressão de grande formato, na linha de 8 a 12 cores, ok? Então hoje é um dos equipamentos que fornece o maior gamute de tinta, o maior gamute de cores, para que você possa reproduzir suas imagens, suas impressões em grande formato, com cores vibrantes, e também com tinta com pigmento mineral. Então hoje no mercado, vamos começar falando um pouco do mercado Fine Art para seguir uma linha de raciocínio. O que o mercado Fine Art hoje busca, né? Ou seja, o que o mercado de impressão de alta qualidade com ticket mais alto de impressão busca hoje no mercado? São impressoras que tenham velocidade, relativamente a um custo de impressão baixo, embora o que nós vendemos hoje nesse segmento de Fine Art
são produtos com valor agregado mais alto, e alto gamute, ou seja, muitas opções de cores para que a gente possa reproduzir a arte no estado mesmo que ela deve ser reproduzida. Então hoje a Canon trabalha com 11 tinteiros coloridos, mais um Chroma Optimizer, que é responsável por tirar um pouco o brilho das impressões, melhorando a profundidade. Eu vou falar um pouco disso durante a nossa apresentação, ok? Espero que todos estejam ouvindo. Eu estou tendo um pouco de retorno, por isso que está um pouco mais lento. Então eu vou ser um pouco mais pausado aqui nos comentários, ok? Então hoje nós temos equipamentos que começam na linha de 24 polegadas, que seria um Pro 2000, que é um equipamento de 11 cores, trabalhando com preto fotográfico, que é um preto mais brilhante, um preto mais vivo, o Mate Black, que é um preto mais fosco, cinza e um light cinza, que seria o GI e o PGI, ciano, light ciano, magenta e light magenta, que te permite um gamute muito bom para reprodução de tons de pele, o yellow, normalmente o amarelo, presente em toda máquina CMYK, e o diferencial aí do nosso equipamento, que é o vermelho, o azul e o Chroma Optimizer, né? São as tintas que nós usamos para alguns pantones e também para reprodução de fotografia, né? Como todos aqui sabem, fotografia vem também de uma tecnologia de RGB, de uma captura RGB. Então nós tendo uma impressora que nos reproduz as tintas próximas desse gamute de captura, a gente consegue uma reprodução quase que perfeita daquilo que a gente fotografa. Além da linha de 24 polegadas, a Canon conta também com a linha de 44 polegadas com o mesmo gamute de cores. E em setembro vamos lançar a Pro 6000, que é de 60 polegadas de largura, também com a mesma tecnologia de cores. Para os mercados cujo ticket médio é um pouco inferior, a nível laboratorial, apenas reprodução de ampliações fotográficas, a gente indica a linha de 8 cores, uma linha mais simples, com um ótimo gamute, também com ciano, light ciano, magenta, light magenta e amarelo para reprodução de tons de pele. E o cinza, o preto fotográfico e o preto fosco para a reprodução de tons de preto com uma boa profundidade. Só um minutinho. Ok. Essa é a nossa linha. Não podemos esquecer que abaixo do 24 polegadas, que são os equipamentos de rolo da Canon, né? 24, 44 e 60 polegadas são os equipamentos de rolo. O nosso equipamento de entrada nesse segmento, com o mesmo gamute de cores, seria o Pro 1000 de 17 polegadas, que é um equipamento que usa papel com folhas cortadas, é um equipamento mais simples de ser transportado e utiliza cartuchos aí de 80 ml, também com tintas de pigmento mineral na sua totalidade. Um equipamento aí de 12 cores que tem a mesma tecnologia de cabeça de impressão, tintas e tecnologia de software que o equipamento de 60 polegadas futuramente vai ter. Então é uma linha completa, baseada num engine totalmente modernizado, que eu vou apresentar aqui para frente, que você pode estar adquirindo de 17 polegadas para folha cortada ou 24, 44 e 60 polegadas para material em rolo e também folha solta. São equipamentos que conversam praticamente hoje com toda a nossa linha de câmeras EOS ou Rebel, né? Então são equipamentos que permitem impressão direta através de Picture Bridge, que é a configuração da própria câmera fotográfica, impressão direta nos equipamentos, sem passar por nenhum software. Vamos falar um pouco da diferença dos equipamentos que nós temos entre 12 cores e 8 cores. Obviamente, com um gamute maior você vai ter uma consistência melhor de cores, com cores mais precisas e nuances de tons de degradê
com uma suavidade muito maior do que 8 cores. Portanto, nós indicamos as impressoras de 8 cores para quem precisa de trabalhos no varejo, como os POPs, ou para prestador de serviços de impressão, como, por exemplo, as pessoas que necessitam de revelação ou ampliação com qualidade fotográfica. Para um pouco mais de precisão em termos de cores e suavização de tons, além de um efeito maior entre profundidade, nós indicamos já as máquinas de 12 cores com qualidade extraordinária de impressão. Okay? Então nós temos aí uma eficiência para altos volumes, que seriam os equipamentos de 8 cores para nível laboratorial, e nós temos aqui a eficácia do equipamento de 12 cores em termos de qualidade de impressão e gamute. Tá? Então a linha hoje atende praticamente a todo o perfil de cliente existente. Trabalhamos com alguns diferenciais frente ao concorrente, e que achamos que são diferenciais muito importantes. O primeiro deles, a tecnologia de cabeça utilizada praticamente em toda a nossa linha de impressora, são mais de 25 modelos de impressora, contando com os equipamentos de impressão CAD e também engenharia. Seria a linha com cabeça de tecnologia Fine. Essa cabeça eu vou falar um pouco durante o evento, é o total diferencial em relação aos produtos hoje encontrados no mercado do concorrente. Outro diferencial grande é a tecnologia de tinta hoje na Lucia Pro, que é o tipo de tinta utilizada pigmentada da Canon. Nós vamos falar também um pouco dos principais diferenciais dela. A plataforma de montagem dos nossos equipamentos, ou seja, são chassis mais robustos. Vou ter alguns exemplos também durante a apresentação dos ganhos que nós temos hoje com um chassi mais robusto, mais firme. E também dos processadores hoje contidos na cabeça de impressão e no resto da motherboard da máquina, que são processadores que nos dão a velocidade e a comunicação entre a máquina e o computador praticamente perfeita. Uma combinação entre um bom hardware, uma boa tinta e um bom sistema de processamento. Isso é o que compõe um bom produto. Vamos começar falando aqui um pouco dos diferenciais técnicos da nossa cabeça de impressão. Hoje nós temos uma cabeça totalmente diferenciada do que tínhamos há algum tempo atrás na nossa linha 6400, 8400. São cabeçotes de 1.28 polegadas, praticamente 48 milímetros de espessura, contendo em sua totalidade todas as 12 cores. Então eu tenho hoje uma passada mais larga de cabeça com uma quantidade de nóseos até igual ao que eu tinha antes em duas cabeças. Vou explicar essa matemática para vocês durante a nossa palestra. Temos uma tecnologia de anti-entupimento hoje. Todas as nossas impressoras hoje utilizam sistemas de subtanque. Então toda a retroalimentação de tinta das nossas máquinas hoje é uma retroalimentação automática, permitindo com que dentro da impressora não tenha nenhum sistema de ar, nenhuma bolha, aliás, dentro do sistema de ar. Isso faz com que a cabeça trabalhe de uma forma contínua, sem a falta de tinta. Nós chamamos de pane seca. Então você tem uma cabeça que esquenta, que aquece menos. Então isso somado aos 3 processadores agora que nós temos, um para cada módulo de cor. Então hoje você tem uma cabeça com uma durabilidade maior, uma cabeça que tem a reprodução dos pixels, uma reprodução dos nóseos de uma forma muito mais eficiente, com menos aquecimento. Então temos aí uma cabeça mais durável, de baixo custo, com uma previsão de durabilidade aí de 5.000, entre 3 a 5.000 metros quadrados. Esse hardware ele não tem chip, então ele não queima. Tudo depende de como você vai utilizar esse hardware durante sua vida útil. Então, se você for um cliente de fine art, um cliente laboratorial que sempre for imprimir com a maior qualidade da máquina, como é o que nós costumamos em fine art fazer, você vai ter uma cabeça com uma durabilidade entre 3 a 5.000 metros, com muita tranquilidade. Cabeça muito forte. São 1.536 nozzles por canal e um total de 18.000 nozzles no total de todos os canais. É uma cabeça multidrop, então ela joga 2 gotas simultâneas para cada tinta,
tornando a quantidade de nódulos muito maior do que propriamente física, que ela tem de 18 mil. Então você vai ter um ganho produtivo em relação à concorrência em torno de 20 a 30% de velocidade, numa cabeça que também possui 4 picolitros de tamanho de gota, fazendo com que você economize muito a tinta pondo um ponto bem pequeno, fazendo assim, aumentando a sua qualidade de impressão em resolução. Okay? São 3 configurações de chip, 27 sensores de temperatura, uma nova placa de aquecimento e um design mais compacto que o próprio usuário consegue trocar caso ele tenha algum problema, alguma dificuldade ou algum dano na cabeça. O próprio usuário pode trocar. A máquina tem um sistema, todas elas, né? Toda da linha 17 até a linha de 60 polegadas, ela tem um sistema que permite com que o próprio usuário troque, e após essa troca, a máquina mesmo faz uma autocalibração, alinhando essa cabeça para iniciar o trabalho do nosso cliente. Tá? Então, é uma cabeça inteligente de tecnologia Thermal Inkjet ou Bubble Jet, que hoje tem o máximo de quantidade de nódulos disponível no mercado em cabeça de impressão térmica, com o máximo possível de tamanho de gota. Então é daí que vem todo o segredo que eu vou mostrar mais adiante aí. Vamos falar um pouco mais do controle preciso, mais rapidamente. São dados muito técnicos, que eu vou depois me ater aos dados de custo. Mas isso é simples para que a gente possa entender que ela tem um sensor único de temperatura dos dois lados. Então ela vai facilmente ejetar gotas, sem com que exista entupimento constante no nódulo. Então, como vocês podem perceber, ele tem 2 linhas de nódulo. Ela joga o double drop, né, tendo um trabalho mais suave com menos aquecimento. Tá? Então, o controle de injeção de tinta é um controle de injeção de tinta mais homogêneo, um controle de injeção de tinta mais com um fluxo melhor. Isso faz com que a cabeça funcione mais rapidamente. Temos outros recursos para detecção de disparo e detecção de imagem, para que você não perca a qualidade daquilo que está imprimindo e também não desperdice papel e tinta. Né? Então, há hoje em todos os equipamentos da Canon um sistema de multisensor que é capaz de identificar onde uma gota, por exemplo, do cabeçote de impressão não esteja caindo, fazendo com que você tenha aí um risco no seu trabalho. Então, outros equipamentos concorrentes você acaba perdendo papel, perdendo tinta, porque durante o processo de impressão ele gera um risco. Nós chamamos isso de bending, né, em impressão. Então esse dead bending, que é gerado por uma falha de nódulo, por conta do multisensor da Canon, ele acaba sendo processado, ou seja, nós temos um sistema de compensação que na hora que percebe que um drop não está caindo, ele substitui por um outro ponto na frente, tampando aquele risco, e ele guarda essa informação de drop para que no final da impressão a máquina faça a autolimpeza. Então, para nós usuários é totalmente transparente, nós não ficamos nem sabendo que a impressora pode ter um processo de entupimento, pois ela tem o sistema de autocompensação e depois o sistema de autolimpeza. Então, isso é consertado automaticamente durante o uso da própria impressora. Vamos falar da tinta, conforme havíamos combinado. É uma premissa hoje do mercado de fine art a utilização de tintas com pigmentos minerais, né, e papel de algodão. Né? Então, essas tintas também podem ser usadas nos papéis revestidos, que são os papéis com brilho, ou os papéis perolizados, ou os satinados. Né? Depois podemos falar um pouco mais sobre papel, para entender como é que é a reação dessas tintas. Hoje a Canon possui uma ampla gama de cores, a maior em expressão de áreas escuras e a mais completa em impressão de áreas com tons de cinza. Então hoje a gente consegue, com o gamute que vocês estão vendo na tela, reproduzir com os tons de preto uma profundidade de tom sobre tom de preto. A gente ganha muito em registro de preto, né? A gente vê que o preto não entope, então a gente consegue utilizar inclusive simultaneamente
o Matte Black e o Photo Black, assim como os cinzas. Eu não preciso, como em máquinas que existem no mercado da concorrência, selecionar um tipo de tinta a ser usado naquele momento, naquela arte. Eu consigo usar todos os tipos de tinta disponível no meu Gamut, inclusive os pretos. Tá? Nos tons magenta, light magenta, ciano e light ciano, eu consigo uma excelente reprodução de tons de pele, principalmente para imagens de fotocasamento ou imagens de estúdio fotográfico, estúdio de beleza, esse tipo de editorial, assim como também imagens com qualidade para fine art, né, para obras de museu e obras também de reprodução de sites, né, que normalmente a gente costuma ver de reprodução de obras. Tá? Então, hoje o maior Gamut disponível no mercado é uma máquina de 11 para 12 cores com o Optimizer. O Optimizer é uma tinta utilizada, uma tinta transparente, utilizada para reduzir o efeito da luz, né, a penetração de luz dentro do nozzle da tinta que é sobreposto ao papel. Então, mais à frente eu vou explicar tecnicamente o que faz o Chroma Optimizer, mas o efeito dele para nós, usuários, é de anti-brilho. Então, isso nos permite utilizar papéis como RAG, papéis como Etching RAG, ou até os canvas, que são os lonados, tecidos, sem a reprodução, sem a penetração muito forte da luz. Então, nós temos com isso uns tons de preto aveludado, tons de azul e verde que reproduzem mar ou céu com profundidade, ou seja, com um efeito realmente de degradê muito mais intenso do que em outros produtos que a gente vê no mercado. Aqui uma diferença das tintas utilizadas anteriormente nas nossas máquinas e as tintas utilizadas agora na Lucia Pro. Então são tintas que agora conseguem uma melhor aproximação das gotas por conta do tipo de cabeça e elas tiram um pouco do reflexo da luz por intermédio do Chroma Optimizer. Então hoje você tem um espaço menor, né, entre uma gota e outra e um preenchimento melhor de ponta dentro do papel. Então você tem uma expressão mais rica de cores e um aprimoramento em nitidez de imagem que nós não tínhamos antes. Né? Então o mercado trabalha muito da forma que nós trabalhávamos na nossa linha antiga, que é a 6400, a 8400, são excelentes equipamentos também, e agora isso ganhou uma evolução em termos de ponto, né, com uma expressão mais rica de cores e uma nitidez maior por conta da aproximação dessas gotas de tinta. Tudo bem, pessoal? Até aqui todos acompanhando, acho que todos escutando. Eu não vi nenhuma mão levantada, então eu vou seguir. Caso tenha alguma dúvida no final, a gente faz o esclarecimento, ok? Vamos falar um pouco mais sobre o Chroma Optimizer. Essa tecnologia de tinta é utilizada para redução do brilho e também da irregularidade de como a tinta é disposta no papel. Em modelos anteriores ou dos concorrentes, os nozzles quando caem no papel, ou seja, a gotícula de tinta quando cai no papel, ela não caía de uma forma uniforme. Ela gerava uma diferença, uma oscilação na sua queda por conta da gravidade, permitindo que a entrada de luz causasse alguns efeitos, como o bronzing, né, e como o metamerismo, mais conhecido pelos gráficos, por conta do ponto caído no papel. Agora isso, com a nova cabeça e com a nova tinta, está mais regulado. Temos pontos mais uniformes e pontos mais próximos. Isso reduz a penetração de luz, aumentando mais a nitidez e aquela sensação que nós temos de profundidade. Então, um tom de pele hoje, numa boa captura, consegue reproduzir quase que 100% em termos da sua profundidade, assim como o céu e também tons de preto. Esse é o objetivo do Chroma Optimizer. O Chroma Optimizer ele pode ser descartado quando o cliente utiliza papéis como RAG ou Etching RAG, por exemplo. Você pode desenvolver uma configuração no equipamento
por intermédio do seu calibrador próprio, ou seja, o equipamento ele tem um densitômetro, toda a linha Pro tem um densitômetro embutido, e por intermédio dele você consegue configurar um papel sem a utilização do Chroma Optimizer. Normalmente nós fazemos isso em artes para trabalhar com papéis de algodão e mais foscos, como o Etching Rag, o Rag, uma aquarela, papéis que nós não temos a necessidade de evitar a penetração da luz por conta da textura do papel. Então esse recurso nós conseguimos extrair da máquina quando necessário para 3 tipos de papel, ok? O Chroma Optimizer ele também reveste a impressão nos papéis com brilho. Então ele te aumenta muito a durabilidade da impressão e que em alguns papéis ou da Canon, ou da Canson, ou da Hahnemühle pode chegar até de 60 até 300 anos. Então essa encapsulação permitida pelo Optimizer, né, como se fosse um revestimento transparente, ele aumenta também a qualidade, aumenta um pouco a resistência em relação ao toque, tá? Então nós podemos aí uma forma de configurar, por exemplo, esse recurso, né, de coating automático ou acima no próprio driver. Aqui o que ele gera para a gente, né? Então onde nós tínhamos aí um exemplo de bronze mais forte, onde a gente perderia o registro do prata, a gente, com a utilização do Chroma Optimizer, ele permite com que você consiga ver os tons de prata, o nuance de sombra, né, e luz dentro da sua imagem. Então esse é o efeito que ele proporciona em algumas estampas, né, em alguns padrões que vocês vão fazer de impressão, principalmente utilizando o prata. Em termos de reprodução de cores, as 12 cores do nosso equipamento, indiferente, né, dos equipamentos antigos que nós e os concorrentes trabalhávamos, você consegue perceber nitidamente uma profundidade maior entre o equipamento antigo, ou nosso ou do concorrente, com a linha nova de tintas e cabeças de impressão. Você ganha mais registro, você não perde mais informação na sua arte, na sua imagem. Então você teve um aumento de gamute em determinados papéis, que você consegue, além de reproduzir mais cores, você consegue contrastar melhor com pretos mais profundos e com efeitos intensos de outras cores, como aqui no caso, um efeito mais magenta, né, dessa imagem. Então você consegue aí uma qualidade melhor com isso. O novo mecanismo de imagem te ajudou muito também a chegar nesta qualidade de impressão. Como eu disse, são 3 processadores, um para cada módulo, fazendo com que a sua impressora fique muito mais rápida ao reproduzir, injetando muito menos tinta e mantendo a excelência na qualidade de imagem que a gente precisa para papéis especiais. Então todo esse controle de processamento do Elcoa é totalmente automatizado. É um processador que a Canon tem intenção de colocar praticamente em todos os novos modelos de plotter a serem lançados a partir deste ano. Esse produto, apenas como curiosidade, é o Pro 2000, é o Pro 1000, né? Aliás, o Pro 1000, 2000, 4000, foi lançado oficialmente pela Canon Japão em agosto do ano passado, chegou ao Brasil em meados de outubro a novembro desse ano, e hoje no Brasil já temos em média umas 60 impressoras, todos os modelos já instaladas, né? Então temos em São Paulo uma grande quantidade, cerca de 25 a 30 impressoras. No sul do país também temos uma boa quantidade, e no Nordeste uma quantidade também bem considerável. Então é um produto que ele já veio com uma certa consagração lá do mercado norte-americano. Hoje a Canon no mercado norte-americano, por conta desse produto, já detém 36% de share. E aqui no Brasil, por conta do afastamento de alguns concorrentes, a Canon já está indo para 14% a 15% de share. Saltou, né, de 6% para 15%.
né, em 6, 7 meses que a gente está trabalhando esse produto. Então, gratamente a gente teve uma surpresa com o lançamento desse novo processador e dessa nova tinta. Um equipamento realmente muito firme e muito moderno. Falamos um pouco de chassi, e assim como um veículo, assim como qualquer produto que ele contenha um chassi, a gente precisa entender da importância do chassi, né? Então, você tendo hoje um chassi único, um chassi robusto, significa que você tem menos trepidação desse chassi, você tem um movimento de carro de impressão praticamente controlado de uma extremidade a outra, mais moderado. Então, por conta de você não ter trepidação e um movimento mais moderado do carro, sem perder a velocidade, você consegue determinar a colocação do ponto de uma forma mais precisa. Então, no segmento gráfico, nós falamos um pouco do ponto telescópio, né, que é aquele ponto satélite, né, que é muito aberto. Então, hoje você consegue, com chassi, uma pequena alteração de chassi que nós fizemos, que agora é totalmente único, fixo, você consegue eliminar o ponto satélite quase da sua impressão. Então, onde você tinha um descarte de ponto bem alterado, bem disperso, agora você consegue uma concentração melhor de pontos, aumentando a sua qualidade de impressão e a sua nitidez. Então, esse é o grande segredo de você ter um chassi único. E também aumenta a vida útil desse produto que você está comprando. Todos os equipamentos da Canon utilizam chassis baseados em ferro, então nós não temos peças plásticas no chassi. Com isso a gente pode entender que esse é um equipamento que veio para um tempo de vida útil, né, que nós chamamos de um TVU, entre 8 a 15 anos. Né? Então hoje é um equipamento muito forte, muito robusto, e as peças do hardware casaram muito bem com esse novo chassi, reduzindo praticamente esse ponto satélite a zero. A estabilidade de cor também passa por uma detecção de disparo, por uma detecção, um controle firme de ejeção de tinta e também por um sistema de calibração da máquina. Então a Canon desenvolveu uma série de pacotes de software para a gente poder tirar 100% do recurso de hardware que hoje a Canon oferece. Um dos recursos de software é o Media Configuration Tool. Por conta dessa ferramenta, que é um aplicativo, nós conseguimos configurar o papel na impressora. Então, conseguimos determinar a densidade de tinta a ser utilizada nesse papel, tempo de secagem, espessura da mídia e demais dados relativos ao papel para que a gente possa depois desenvolver um perfil ICC ou utilizar um perfil ICC do fabricante do mesmo. Então, hoje em termos de substrato, né, a gente tem hoje uma performance muito boa, podemos utilizar uma grande gama de material de fabricantes por conta dessa permissão que o aplicativo nos dá de poder incluir o papel na impressora. Né? Esse papel fica incluso tanto nos drivers do Windows ou Mac, ou no próprio painel da impressora. Podemos criar um papel com o nosso nome, por exemplo. Né? A máquina ela vai calibrar este papel em relação à sua densidade e depois permitir com que nós possamos desenvolver um ICC Profile com um recurso opcional, que seria um espectrofotômetro. Então você hoje tem a base da calibração, que é a calibração da mídia na impressora, que seria as calibrações de densidade, espessura, tempo de secagem, corte, etc. Tá? Então é a base, hoje a impressora já nos oferece. Como esse processo de calibração de cor? Esse processo hoje de calibração de cor, ele tem um sensor através de um fotodiodo. Assim que nós executamos a calibração de cor, ele parte para 4 etapas. A primeira, ele registra todo o feed position do papel, ou seja, o peso do rolo, se você estiver usando um rolo mais pesado, um rolo menos pesado, no caso, por exemplo, um canvas, que é um material mais pesado, ou um papel de algodão, que é um pouco mais leve.
ele registra a passada do material de acordo com o seu peso. Então esse é o primeiro registro de calibração que a gente pode guardar. O segundo registro é em relação à sobreposição dos pretos, né? Então a gente consegue hoje também um posicionamento de preto e colorido mais firme, mais preciso, mais próximo, né, através dessa segunda calibração. E a terceira é a de densidade, onde a máquina, por intermédio do fotodiodo, consegue, em conjunto com três raios infra, um vermelho, um azul e um verde, consegue capturar a densidade daquela tinta no papel. Então isso evita com que você tenha impressões borradas ou saturadas, né? Então essas três calibrações são a base da calibração da mídia a ser realizada na impressora. Depois dessa calibração, o cliente pode estar optando por um papel que já tenha um ICC Profile do fabricante, ou caso não tenha, ele pode desenvolver o Ink Color Correction, né, o ICC Profile, por intermédio do espectrofotômetro, para fazer o casamento com o papel. Então é um sistema de calibração perfeito para quem trabalha aí com Photoshop, para quem trabalha com Lightroom, né, e quer imprimir imagem com fidelidade de cor. Você tem aí a adequação da mídia à impressora e depois a adequação da calibração do monitor com o perfil de Ink Color Correction com a sua impressora. Então hoje temos também algumas opções de software que você pode estar usando para aprimorar ainda mais essa aproximação de cores, que são os softwares da EFI e o software da Oris, que são softwares muito usados na área gráfica para prova de cor, né, prova e certificação de impressão. Então hoje, por intermédio desses softwares mais completos, nós temos aí hoje uma diferença de média de cor inferior a um delta de 2. O delta é um registro, é uma mínima que as nossas impressoras precisam atender para poder trabalhar impressões no segmento de prova, tá? Então hoje a gente consegue em algumas cores cravar esse delta no 0 e também nas demais ficar inferior a 2, que é um padrão excelente para os sistemas de prova certificado utilizando EFI ou Oris. Depois, caso vocês queiram ter mais informação da linha gráfica, em uma outra oportunidade a gente pode estar agendando isso. Vamos falar do sexto recurso de posição. Então agora nós temos um cesto mais amigável, onde ele pode se transformar em várias opções de resgate de papel. Ele se transforma em rampa quando você está utilizando um papel mais pesado, por exemplo, como um canvas. Ele se transforma em cesto, né, por intermédio dos encaixes, ele passa a ser um cesto na frente da máquina, ou ele pode se transformar numa mesa reta, onde o material saia mais retilíneo, como por exemplo os materiais de algodão, que a gente não quer que estrague a trama do material, né, que a gente não quer que ele trinque a trama de algodão. Então hoje o cesto multiposição ele ajuda de acordo com o tipo de papel, ter a saída perfeita para que não aconteça nada com o seu equipamento. Existe também a opção de contratação de um segundo rolo, né, de multifunção. Então equipamentos como o 2000, por exemplo, 4000 e também o 6000 são equipamentos que podem trabalhar com 2 rolos. E o interessante desses 2 rolos é que o segundo rolo não serve apenas como take-up para recolhimento, ele serve também como abastecimento de papel. Então a máquina, toda a linha Pro, tem um sistema inteligente de abastecimento de papel, no qual ele retira o rolo 1, colocando o rolo 2, sem com que a gente tenha uma interação manual. Ele possui uma esteira atrás do sistema de alimentação. O papel do rolo 1 pode ser recolhido, enquanto o papel do rolo 2 passa por trás dessa esteira e passa a ser utilizado. Então isso é excepcional recurso para quem trabalha com papéis onde o manuseio é um pouco mais dificultoso, né? A gente quer evitar o manuseio nos papéis de algodão, a gente quer evitar o manuseio em alguns papéis que deixam a acidez da nossa mão. Então, com o auxílio do segundo rolo, isso tanto no abastecimento da mídia quanto no recolhimento da mesma, como tem cap, isso nos ajuda muito. Toda a linha 2000, 4000 e 6000 trabalha com tinteiros, né, em 3 tamanhos.
você tem tinteiros de 160, tinteiros de 300 ml, 330, perdão, e tinteiros de 700 ml. Então, obviamente, você tem aí, para cada perfil de trabalho, né, para cada perfil de consumo de cada cliente nosso, você pode trabalhar com cartuchos alternados de tamanho. Então, eu, por exemplo, gasto na minha casa cartucho mais amarelo, então eu tenho um cartucho de 700 ml no amarelo, e nos demais eu posso colocar de outros tamanhos, fazendo com que o meu custo de impressão seja o custo adequado. Então, obviamente, comprando em cartuchos maiores, o nosso custo por ml ele é ainda menor. Alô? Todos estão ouvindo? Ok, deu uma pequena interferência, peço desculpas. Vamos voltar apenas um pouco do cartucho, como estávamos falando, né? Então, hoje você pode alternar a utilização de cartucho entre 700, 160 e 330, fazendo com que você tenha aí um custo muito interessante de impressão, tanto para Fine Art quanto para a área gráfica. Tá? Na Pro 1000, que é uma máquina de entrada e papel de folha cortada, nós trabalhamos com cartuchos de 80 ml apenas. Né? Então são máquinas com extrema economia e também com consumo muito adequado de tinta por formato. Então hoje 80 ml de tinta numa Pro 1000 são 960 ml no total das tintas, você consegue reproduzir aí cerca de 1.200, 1.100 páginas A3 em qualidade alta. Então isso já é um número bem interessante para uma máquina pequena. Depois nós vamos falar um pouco do consumo de alguns exemplos. Os tanques de tinta em todos os nossos equipamentos podem ser trocados com a impressora em movimento. O que é uma troca inteligente? Eu comentei há pouco que o sistema de abastecimento contínuo de tinta da Canon, ele possuía subtanques, né, que evitavam bolhas no sistema de ar. Pois é, isso permite com que a gente também consiga trocar as tintas com a impressora em movimento, sem com que a gente perca o que está imprimindo ou sem com que tenha qualquer falha na impressão. Tá? Então você tem hoje nesses equipamentos um subtanque capaz de dar continuidade ao seu trabalho ou a alguns trabalhos ainda até a troca física do cartucho de tinta. Tá? A nova cabeça de impressão também é um grande diferencial. Máquina hoje mais moderna, você pode estar trabalhando com a inserção de arquivos por intermédio de dispositivo USB disponível na própria máquina. Você tem conectividade 10/100/1000. Você pode conectar essa máquina ao seu PC por intermédio de Wi-Fi ou ainda pode transformar esse equipamento num roteador de sinal, fazendo com que ela mesmo roteie o sinal para quem quiser usar. Então hoje, em termos de conectividade, a Canon avançou muito dentro desse aspecto. Toda a tela Touch LCD permite com que você faça hoje alterações de papel, calibração e escolha também de corte ou não corte, escolha de materiais, escolha de papéis especiais de uma forma bem inteligente. E ela também nos dá um informativo da quantidade de tinta e também da quantidade de consumo que tem nos nossos consumíveis, como cartucho de manutenção, cabeça, etc. Então hoje você tem um equipamento muito inteligente, né, que consegue, além de te dar informações na tela, também consegue disponibilizar todas estas informações através de um aplicativo, um software chamado Accounting Manager. Então, todo o consumo de tinta e também consumo de cartucho de manutenção, etc., hoje pode ser determinado, pode ser visto dentro do Accounting Manager. Cada formato impresso, a gente sabe exatamente quantos ml nós gastamos de tinta para cada formato. Carregamento do papel é muito simples, a máquina é totalmente automatizada, então ao você começar o abastecimento da máquina, ela já te dá um sinal sonoro, daí para frente ela já puxa o papel,
fazendo toda a parte inicial de calibração, te dando a opção de escolha no painel do tipo de rolo que você está colocando. Isso te dá um recurso muito interessante que nós chamamos de borderless, né? Então hoje você consegue imprimir nos equipamentos da Canon borda a borda sem a necessidade de executar um refile. Então se eu quiser, por exemplo, imprimir um A1, eu trabalho com um rolo de A1, vou trabalhar 100% borderless, como vocês veem nessa imagem. Eu não vou precisar fazer o refile. Tudo por conta do sistema de abastecimento inteligente de papel, que em alguns modelos, por exemplo, como o Pro 1000, ele trabalha com um sistema de ar, que a gente chama de Air Feed System. Nas máquinas grandes, eles trabalham com rolete até a parte principal e com um pattern, que é a base da máquina, um pattern mais largo. Esse pattern mais largo tem mais furações de ar, por onde o papel ele é sugado e permite com que ele não desalinhe. Isso faz com que a gente possa imprimir borderless sem sujar a máquina, sem sujar o pattern da impressora. Então esse recurso é muito interessante para quem não tem um ambiente de trabalho que seja possível fazermos aí o refile, né? Então você já pode imprimir na largura do rolo que você está adquirindo. E uma solução avançada de software, plugins para quem utiliza Lightroom ou Photoshop. São plugins específicos que facilitam a vida do operador, a vida do usuário, para a configuração de CC Profile, configuração de padrão de impressão, de modo de impressão no equipamento. Você pode imprimir uma série ou apenas um arquivo usando a configuração que você projetou. Então é um pacote de software muito grande, que vem de encontro a muitas alterações positivas feitas no hardware da nossa linha, muito moderno. Muito bem, sistemas de rolo multifunção, foi a primeira vez utilizado isso em modelos Fine Art. Nos Estados Unidos isso já é uma febre, porque isso evita com que a gente fique manuseando rolos de papel pesado e também de papéis mais delicados, por exemplo, como o bambu, da Honeymoon e outros papéis que são até extremamente mais caros que os demais, e a gente pode hoje evitar o manuseio por intermédio do segundo rolo, tá? Ou pode utilizar o segundo rolo, como eu disse, como take-up, para ele puxar o que foi impresso na máquina, no caso do editorial. Então veja como ele pode agir como bidirecional. Você pode estar puxando para a impressora, ou você pode estar simplesmente soltando ele, tá? Não há necessidade de rolo de contrapeso, né? Então muitos equipamentos que a gente vê aí, para poder esticar essa mídia para ela imprimir, você tem um rolo contrapeso. Isso é totalmente desnecessário e totalmente inviável para papéis especiais, como é a proposta de uso dessas máquinas. Um carregamento de mídia sem esforço. Então o que nós temos aí hoje é uma facilidade de abastecimento da máquina com 1 ou 2 rolos. Aparentemente parece ser uma bobagem, né? Mas isso é muito proveitoso para quem trabalha com rolo de material mais pesado, como Canvas. Então tem um sistema de abastecimento bom e que não te dá perda de papel logo no início, é uma forma também de você ter uma performance melhor de economia e velocidade de impressão. Conectividade mais versátil, conforme eu conversei, né? Eu expliquei há pouco. Você tem hoje o auxílio do Picture Bridge direto na câmera, ou você transforma o equipamento em roteador, ou você conecta Wi-Fi com algum periférico, ou você vai no tradicional através da RJ 4510/100/1000 Ethernet ou USB 2.0. Então hoje ela é um equipamento muito mais versátil em termos de conectividade. Ou ainda pode estar usando o auxílio do pen USB com preview no painel de operação, que também é um grande diferencial, um preview maior no painel de operação, em torno de 5 polegadas. Então hoje você consegue aí imprimir de pendrive de uma forma muito mais simples. E eles têm um recurso, essa máquina tem um recurso de multi-pendrive, então a leitura do pente USB é muito mais rápido
do que outros modelos que exercem a necessidade de você ter um pendrive específico. Lembrando que a leitura de documentos em pendrive pode ser feita em JPEG ou TIFF. Uma tela Touch LCD nos informa, aí, além do preview, né, também nos informa o papel que nós podemos adicionar na máquina e também informações sobre os tinteiros. Tá? Então, um papel com operação totalmente intuitiva. Caso o cliente tenha necessidade de mexer através de painel, ele é muito simples, muito fácil a nível de usuário. Você não precisa de um treinamento avançado para estar mexendo nesse LCD. Aqui o formato de inclinação dos cestos, conforme eu havia falado. Aqui ele mostra figuradamente como eu posso trabalhar com cestos, né? Mesa regular, ou bandeja, ou até a rampa. Então eu posso trabalhar com várias formas de cestos. Aqui um pouco dos tinteiros, né? De 160, 330 e 700, podem ser alternados nas máquinas, exceto no modelo Pro 1000, que trabalha com 80 ml para todas as cores. O sistema de abastecimento de subtanque, que permite que a gente troque as tintas com a impressora em movimento e também evita problemas no cabeçote, maximizando a durabilidade. Hoje o que nós temos disponível em equipamentos grandes, porém em tamanhos menores. Então, para quem tem um pouco de dificuldade em relação a espaço físico, nosso equipamento de 60 polegadas diminuiu o tamanho fisicamente, né, a cubagem do equipamento. Então ele ocupa menos espaço no seu ambiente de trabalho, cerca de 30 centímetros para uma máquina de 60 polegadas e 25 a 20 centímetros de um equipamento de 44 polegadas. É uma diferença boa de espaço. O equipamento ficou mais robusto e ocupa menos espaço. A Pro 1000 é um equipamento de 43 centímetros que ocupa um espaço no máximo de 80 centímetros numa mesa. Um pouco do pacote do software. Esse é um Print Studio que acompanha aí, toda a linha. Então ele faz uma interface das suas imagens capturadas através da câmera com a nossa impressora. Com ele que você consegue recursos como aumento de contraste, configuração de CC Profile, também configuração do tipo de papel a ser utilizado, tá? E outros recursos, por exemplo, de edição da parte de visualização de tela. Então você consegue aí um trabalho nos nossos equipamentos hoje com até 16 bits graças a essa fusão do software e o hardware. Há uma versão mais avançada do Print Studio, que seria o Print Studio Pro. Este sim é um opcional, né? As máquinas vêm com Print Studio. O Pro já é uma versão mais avançada, então ele te permite uma programação maior de modos de prova no favoritos. Ele te permite a impressão de alguns padrões, ou seja, ele vai te dando mais recursos para que você possa trabalhar com linha de software da Adobe, por exemplo. Então você tem aí um preview, uma profundidade diferente na linha Pro, uso do contraste, reprodução, programações favoritas. Você consegue aumentar um pouco mais a produtividade com o software da linha Pro. Aqui um exemplo da reprodução de contraste. É possível a gente ver na tela o contrastado aqui da malha, da trama, né, desse tecido, impresso quando não utilizado, e quando utilizado vocês percebem que uma profundidade maior, permitindo que você ganhe registro do preto. Então você não fica fosco e nem perde nitidez com os equipamentos novos da Canon. Isso em conjunto com o Studio. Aqui a caixa de ferramentas de utilidades, um portal, né, que oferece um fácil acesso para os softwares da Canon. Então todos esses outros softwares, aplicativos que vêm junto com a máquina, eles se conversam. Então você hoje consegue um gerenciamento da mídia conversando com a impressora, assim como consegue a conversa entre um equipamento juntamente com o software Print Studio. Alô, todos ouvindo? Creio que sim. Vamos dar continuidade.
Ferramenta de configuração de mídia é uma ferramenta que permite a inserção de papéis. Ele já vem com 19 a 20 tipos de papéis já pré-configurados, compatíveis aí com papéis da Canson Honeymoon, por exemplo, e ainda permite a utilização de novos papéis, o cadastro de novos papéis. Desculpem, por intermédio dessa nova ferramenta. Então você consegue uma gestão de densidade, uma gestão de cor, por intermédio do cadastro dessa mídia na impressora. Um módulo totalmente novo, não existente nas impressoras antigas e não existente no mercado, na linha do concorrente, que muitas vezes nos obriga a utilizar um papel próprio. Nesse caso não, nós conseguimos utilizar papéis dos nossos parceiros, como eu já citei aqui, e também com qualidade diversas, com tipos diversos de papel, como revestidos, satinados, perolizados, até em tecidos em alguns materiais apropriados para jato de tinta. O gerenciador de contabilidade é um aplicativo que nos informa a quantidade de tinta gasta para cada formato impresso, permitindo com que a gente possa exportar estas informações para um arquivo de Excel, um arquivo CSV, onde a gente consegue fazer contabilização de custos indiretos na nossa linha de produção. Então hoje nós temos condição de saber exatamente quanto que custa um metro quadrado impresso numa máquina Pro 4000, por exemplo, ou quanto que custa, por exemplo, um A13 impresso numa Pro 1000. Hoje a gente tem condições de saber exatamente quanto gastou de tinta, cabeça e demais consumíveis. Isso facilita para a formação do preço de venda, facilita também para a administração de fluxo de caixa das nossas empresas, né? Então a gente sabe exatamente quanto que gastamos, sabemos exatamente quanto precisamos cobrar para manter a rentabilidade, tá? E com isso conseguimos aí um aprimoramento muito bom no nosso fluxo de caixa. E é óbvio, um preço justo dentro do mercado. Tá? Então esse software ainda permite com que você coloque o preço dos suprimentos, como papel e tinta. E ao final da impressão, após clicarmos aí em uma das linhas de documentos impressos, ele nos dá estatisticamente quanto papel gastamos, quanto de tinta gastamos para aquele papel, qual modo de impressão, quem imprimiu, quanto tempo demorou para imprimir e demais dados aí um job log daquilo que foi impresso. Esse software está disponível desde o modelo Pro 1000 até o modelo de 60 polegadas, tá? Então, um aplicativo que já vai junto com a impressora, você não paga nada por isso e pode ser acessado de diversas estações de trabalho da sua máquina. O plugin de impressão para Office é um aplicativo para o pessoal que trabalha com banners e algumas impressões. Permite com que a gente consiga ampliar as impressões, né? Vou só voltar um minutinho. Permite com que a gente consiga ampliar as impressões do Windows, ou impressões de PowerPoint, ou Excel, ou Word, sem a distorção dos arquivos, tá? Então, essa é uma ferramenta que acompanha outros produtos da Canon também disponível na linha Pro, facilita bastante a vida do usuário que não é o usuário mais avançado, que trabalha com Photoshop ou Corel ou outros recursos, tá? Então ele facilita bastante a impressão. O Direct Print Share é um sistema de impressão e compartilhamento de arquivos em nuvem. Então ele permite com que você administre uma fila de impressão a ser impressa e depois compartilhe o arquivo impresso com aplicativos móveis, né? Com mobiles, então com tablet, com celular, etc. Então você consegue hoje compartilhar os arquivos que foram impressos na máquina direto em nuvem por intermédio dos aplicativos móveis, né, os mobiles. Então isso com entradas de arquivo de diversos formatos, sendo PDF, TIFF, JPEG, até documentos vetoriais. A ferramenta pode te ajudar aí na impressão. O Poster Artist é um software para impressão de posters, para desenvolvimento de posters. Então aquele cliente que vai fazer, por exemplo, cardápios, cartazes para pontos de venda, recebe também gratuitamente a ferramenta Poster Artist,
com alguns já designers já prontos, com alguns templates já prontos para esses mercados. Tá? Então, uma ferramenta aqui com 4 passos permite com que você faça um banner sem ter muita expertise. Bem, o que nós temos hoje de diferencial competitivo frente a mercado? Então eu citei alguns pontos importantes, que um deles seria a nova cabeça com até 32 milhões de gotas por segundo, que é um diferencial muito grande para esse equipamento, onde nos gera velocidade com qualidade. Um Wi-Fi incorporado, rolos multi-opcionais, ou seja, são os rolos multifunção, podem se transformar em take-up ou alimentador. Tintas pigmento mineral, né, com pigmento diferenciado, podendo ser utilizadas todas as cores simultaneamente, sem com que eu tenha que fazer escolha de uma cor ou outra, um preto ou outro, posso usar todos de uma vez. Utilização do Chroma Optimizer, que nivela o brilho e regula o reflexo da superfície de todas as imagens. A nova formulação de tinta que permite hoje com que eu trabalhe com uma microencapsulação mais fina, ou seja, uma aproximação do pigmento e um revestimento melhor desse pigmento. Um carregamento mais fácil de mídia, sem toque, ou seja, não precisa entrar em contato manual com o papel. Uma impressora mais robusta com um designer mais pequeno, ou seja, menor. Um designer menos espaçoso e mais leve. A impressão através da USB, todos os equipamentos com densitômetro embutido, né, permitindo a calibração de mídias e a utilização do espectrofotômetro. Então, hoje a gente tem aí diferenciais grandes em relação à tecnologia existente no mercado, como detecção de entupimento de nódulos, design que economiza mais espaço preciso, o Chroma Optimizer que nivela o brilho, isso tudo indiferente com as máquinas da concorrência. Tá? Sistemas de rolo, 2 tipos de mídia, menos desgaste e chance de entupimento, manuseio de mídia sem toque, gerenciamento de múltiplas impressoras a partir de um único local, um densitômetro incorporado para impressão em várias impressoras, ou seja, posso calibrar o papel em uma impressora e utilizar nas demais. Conectividade Wi-Fi, software de contabilização de custos, sistemas de subtanque e HD, que no nosso caso não é opcional, não tem custo extra nenhum. Isso também ocorre nos equipamentos menores, onde você tem aí uma diferença também bem grande de tecnologia, né? São equipamentos totalmente diferenciados. E hoje, por enquanto, no modelo de 8 cores, ainda com diferenciais bem grandes, né? Conforme eu já falei aqui em relação ao concorrente, também do modelo maior. Então, hoje você tem equipamentos cuja concorrência tem equipamentos bons também, mas com tecnologia um pouco inferior. Aqui em relação às linhas um pouco mais antigas, da linha Z, então hoje a gente tem uma cabeça de impressão única versus 6 cabeças, então você tem um custo muito mais reduzido, uma maximização de durabilidade de cabeça maior, um carregamento mais fácil de mídia, com designer que economiza espaço também, com tamanho de gota muito mais precisa, também um desgaste de entupimento menor, um gerenciamento de múltiplas impressoras a partir de um único aplicativo. Você tem uma quantidade de memória muito maior disponível nos equipamentos, com 3 processadores para o sistema de cabeças. Você imprime a partir de 2 tipos de mídia diferentes, com comutação automática no caso da impressora com opcional de rolo. Tanques de tinta muito maiores, que nos dão uma rentabilidade de custo de impressão muito melhor. Então é onde a gente tem um grande diferencial em relação ao concorrente. Também há um diferencial na linha de 8 cores em relação às máquinas existentes, né? Então são tinteiros maiores, custo por ml mais baixo também, máquinas mais rápidas e também com diferenciais tecnológicos mais atualizados, né? Então nosso objetivo aqui não é a gente explorar o mercado concorrente, mas é importante que a gente mostre para vocês os principais diferenciais tecnológicos por conta de ser uma máquina de lançamento.
Eu queria compartilhar também outras telas com vocês. Peço apenas um minuto para chamar outras telas de avaliação de custos, para que vocês possam conhecer um pouco de custos e dessas imagens com qualidade fotográfica, tá? Só peço um minuto para vocês. Ok. Uma pequena noção de custos eu estou trazendo na tela. Então, hoje, para uma impressão no foto padrão A1 840 por 594 milímetros, né, que seria um formato A1, uma fotografia como essa, totalmente preenchida, nós podemos dizer que o nosso consumo aí fica em torno de 2,8 ml, né, que é um gasto muito bom para um formato A1, tá? Então, alguns padrões de impressão, eu provoquei aqui a impressão de alguns para mostrar para vocês quanto que é o consumo, né? A máquina nos informa essa quantidade de tinta, então, após a máquina informar, é muito simples a gente fazer uma conta hipotética de quanto vai custar um arquivo A1 para a gente. Então, essa é a facilidade que o equipamento da Canon nos permite ter. Tá? Então, essa informação é muito importante para a formação de preço de vocês. Tá? Eu falei muito sobre a máquina, creio vocês terem dúvidas a respeito do segmento. Como eu disse, hoje a gente tem cerca de 60 equipamentos instalados, temos clientes com 2 modelos no mesmo local, né, aqui em São Paulo, extremamente contentes, não temos tido problema em nenhum desses 60 equipamentos, problemas nível técnico, problemas em termos de consumo. É uma linha que realmente, desde outubro para cá, vai fazer agora aniversário, nós não tivemos nenhuma ocorrência. Tá? Nos Estados Unidos foram vendidos mais de 3 mil modelos, 3 a 4 mil modelos já, unidades, e a ocorrência ficou menos do que 1%. Tá? Então essa informação é muito importante, chegou essa semana para a gente, realmente ela nos ajuda a entender a qualidade do produto. Vou passar aqui um pouco a bola para o Júlio, novamente, né, um áudio para ele, para uma colocação final, e depois eu vou abrir aqui para algumas perguntas, ok? Júlio, o seu microfone está aberto, caso você queira fazer alguma consideração. Beleza, Tuveto, obrigado. Tá escutando? Sim, estou ouvindo, tá? Sim, estou ouvindo, pode falar. Pessoal, tá o Adilson aqui também te mandando um abraço. Francis Mar, todo mundo aqui. Bom, eu queria agradecer ao pessoal que tirou um tempinho do dia, a gente sabe como é corrido aí, né? Hoje o nosso tempo é tão precioso, mas eu acho que foi bem proveitoso aí para quem tem dúvidas sobre o equipamento e já tem um equipamento que quer trocar, ou quem está querendo entrar nesse mercado aí também, né? Eu acho que o Tuveto ele tem bastante experiência, ele consegue transmitir isso para a gente com bastante clareza. Então, quero agradecer, Tuveto, por disponibilizar o teu tempo aí, a todos que estiveram presentes aí. Se tiver alguma dúvida também, pode estar acessando o nosso site, www.helioprint.com.br. Lá no chat pode estar conversando com a gente, ou se quiser mandar um e-mail diretamente para mim, julio@helioprint.com.br, e eu vou ter o maior prazer em estar respondendo e tirando suas dúvidas. Obrigado, Tuveto. Ok, pronto. Oi, Júlio, eu agradeço a Helioprint mais uma vez por essa oportunidade. Eu acho que esse formato de bate-papo tem ganho muito espaço aqui conosco. Agradeço o esforço. Eu quero também agradecer as pessoas que puderam participar, dispuseram do tempo. E apenas uma informação, realmente o sistema havia gerado horário alternado, ele havia gerado com 10 p.m., né? Foi um erro de sistema. Então eu vou reproduzir esse treinamento que foi totalmente gravado hoje às 22 horas também, por conta dos demais clientes registrados aí na ferramenta, tá? Então, um aviso a todos, esse treinamento será reproduzido hoje às 22 horas, novamente para atender aqueles clientes que receberam a informação errada de sistema.
Mais uma vez agradeço a todos e fico à disposição para perguntas, tá?